Apareceu aí, Lê? Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores. Vamos entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar uma live muito especial hoje. Vamos falar de um tema muito legal, né? O tema de hoje é traição. Oi, minha sogrinha linda, Dona Maria Henriqueta, bem-vinda. Mônica, querida, Tati, Eneida, Lelequinha, Gi Souza, Brenda, acho que é Maria Clara, M. Clara, e todo mundo que for chegando, Estúdio Hair, Helena Vidal, quanto tempo, Eneida, boa noite, querida. Vamos entrando, vamos já compartilhando aqui embaixo no aviãozinho, no canto inferior direito, com aqueles amigos e amigas que precisam saber desse tema, né? Pessoas que vocês conhecem que foram traídas ou que se sentem traídas, né? Em qualquer tipo de traição. A gente não tá falando aqui só de traição conjugal. A gente vai entender, né? Tem muitas vezes a gente tem essa sensação de traição e a gente nem sabe que é um sentimento de traição. E o legal é que a gente vai entender onde isso começa e como que a gente pode mudar, parar de cocriar, de atrair pessoas assim e de cocriar esse tipo de situação para as nossas vidas, tá? É possível, ninguém é vítima, tudo que tá acontecendo tem um porquê. E a gente vai entender agora para que tá servindo ficar recriando, né, essas situações que machucam tanto, que trazem tantos ressentimentos, tantas mágoas, né, tanta acidez para o nosso sistema, que é esse sentimento de traição, tá bom? Então vamos lá, oi Fabiola querida, Edmara, Cristina, minhas super curadoras entrando, Lelo, Brenda, boa noite, Zuki. Vamos lá, vamos começar então, nessa terça fria, né, de chuvinha, nem parece que estamos em outubro. Ariana Nazi, não sei se você tá aí, mas olha, tô tomando meu café agora, eu não largo mais a xicrinha que você me deu de presente de aniversário, eu amei. Então tá bom, então quando vocês vão entrando, eu vou pedir, né? Vamos começar a falar o que é traição. Quando que você se sente traído? Como que você volta a confiar novamente? Oi, o Flow, Ju. Vamos entrando. A traição, ela sempre é uma quebra, né? Uma quebra de um pacto, uma quebra de um acordo. Esse acordo nem sempre é um acordo consumado, um acordo realmente dito ali, tratado, né? Às vezes são acordos inconscientes ou acordos subentendidos, mas sempre que a gente tem uma sensação de traição é porque a gente sente que algum acordo foi quebrado, ou seja, a nossa confiança naquela pessoa foi quebrada, certo? E isso pode acontecer em muitas áreas da vida. Alguém tá falando aqui que tá travando. Tá travando pra vocês? Será que é só o da Mônica ou tá travando pra todo mundo? Se alguém puder me responder se tá boa a conexão, eu agradeço. Então, eu vou pedir, enquanto vocês vão entrando, quem puder já escrever aí quando se sente traído. Eu vou falar um pouquinho, né, dos tipos de traição que tem. Vou começar só pra gente aquecer um pouquinho. Aí tá normal? Que bom, Kessia, obrigada. Que bom, gente. A gente não vai falar aqui especificamente de traição conjugal, mas claro que também vamos falar de traição conjugal, porque eu sei que tem gente aí que tá querendo saber sobre o assunto, né? Boa noite, querida. Gratidão, Maria Aparecida, amada. Vamos lá. Moniquinha, muda aí o seu 4G. Então, vamos lá. No caso da traição conjugal, assim como qualquer outra traição, uma traição de um marido, de um namorado, de uma amiga, de um colega de trabalho, em qualquer tipo de traição, quando você acaba de ficar sabendo que foi traído, a primeira coisa que você deveria fazer é chorar.
chorar, acolher sua criança, né? Esbravejar, sentir a raiva, permitir sentir a raiva, permitir sentir a indignação, chorar, acolher sua criança, tá tudo certo. E esse é o primeiro movimento mesmo, né? Que a gente tem quando a gente descobre uma traição. É muito ruim ser traído, é muito doído, é uma quebra de confiança, quase uma estrutura que se rompe, vem um sentimento de raiva, ao mesmo tempo de perda, ao mesmo tempo de indignação. É muito, muito, muito ruim. Quem já foi traído, acho que em algum nível, todo mundo já foi traído, né? Por um amigo, por um chefe, por um colega, por um namorado. Em algum nível, todo mundo já se sentiu traído, por um pai, por uma mãe, por um primo, enfim. E é uma sensação muito ruim. Então, antes de mais nada, vamos começar. Aconteceu? Vai se acolher. Vai acolher a sua criança. A gente tem muito falado de criança aqui, né? Mas a gente vai entender aqui nessa live de hoje, porque a intenção da live de hoje é mostrar para vocês por que a gente cria e recria esses movimentos de traição nas nossas vidas e como que a gente pode fazer para mudar isso. E a grande chave, a primeira chave é entender que sempre, tá? Absolutamente sempre. Daqui a pouco a gente vai entender isso. Quem se sente traído é a dor da criança que se sente traída, tá? Sempre que você tiver uma sensação de traição, é a sua criança que tá chorando essa traição, tá? É a sua criança que tá sentindo. Então, primeira coisa, quando você for traído, oi Heleninha, tudo bem? Acolhe essa criança ferida. Segunda coisa que a gente faz. A Ivy falou, sim, péssimo. É péssimo, né? Não tem o que falar. Segunda coisa que a gente faz quando a gente se sente traído. Controlar os nervos, não reagir, né? Porque é muito comum, nesse momento, você jogar tudo pro alto e você falar, nunca mais quero te ver na vida, e você romper relações, acabar um relacionamento. Ou então, você se motivar por uma sensação de vingança, de querer machucar o outro na mesma altura. E aí a gente sabe que a vingança é um veneno que você dá pro outro, né? E acaba se envenenando. A vingança não faz bem para ninguém, não leva a lugar algum, né? Dá uma falsa sensação de satisfação instantânea, mas não vai curar a dor da sua criança traída, não vai apagar esse momento e não é uma atitude madura, porque há muitas leis no universo, né? Leis da física mesmo, lei da atração, lei da ressonância, lei da causa e efeito, lei do dar e receber, lei do karma, né? Lei já falei causa e efeito, tem muitas leis que vão dar conta disso sem que a gente precise se vingar, tá? Então, segunda coisa, depois de você chorar e acolher sua criança, é você se segurar para não jogar tudo pro alto e não agir por vingança, tá? E a terceira coisa, que para mim é a mais importante, Maria Henriqueta, querida, como eu gostava de assistir, mas o sono tá a chegar, é uma novidade, tomo Xanax e agradeço o seu conselho. Um grande beijinho, boa noite. Sogrinha, boa noite, minha querida. Eu sei que pra senhora tá super tarde, vai dormir, tenha bons sonhos e a gente se fala depois. Um beijo, vai com Deus. Minha sogra é a coisa mais doce desse mundo. Então, primeira coisa, então, a gente chora. Segunda, a gente segura. E a terceira, a gente busca uma terapia. De preferência, um Theta Healing. Não vai falar com a amiga que já tem raiva do outro. Vai pra terapia, sabe por quê? E por que de preferência Theta Healing? Não é porque eu sou uma Theta Healer, não. Mas pela lógica. Porque o Theta Healing não tem aconselhamento. Enxerga todas as pessoas, você e os outros envolvidos na situação, através da perspectiva mais elevada, que é o que nós chamamos da perspectiva do Criador, ou seja, é totalmente imparcial, tá? Porque quando nós estamos feridos, nós estamos sempre, né, na vítima, então o Theta Healing traz esse olhar imparcial, tá? Na perspectiva da fonte e nos ajuda a olhar para o outro com esse olhar, né? E ele te mostra o principal, o grande ganho
é que uma sessão de teta vai ensinar pra você, não vai te deixar no lugar da vítima, vai mostrar pra você aonde você sentiu isso pela primeira vez, né? Por que o seu sistema escolheu ficar recriando essa forma de traição e quais são os ganhos, os aprendizados que você tem para estar mantendo isso. O que seu subconsciente entende de precioso para ficar mantendo ainda no seu sistema e atraindo para você esse tipo de situação. Então, eu acho que esses são os 3 passos para quando isso acontece, tá bom? Então, se você tá sabendo agora de uma traição, primeiro passo, chora. Segundo, segura e vai pra terapia antes de explodir. E de preferência, uma terapia de Theta Healing, que eu acho que vai ser muito saudável e muito rápida para te ajudar. Mas agora, vamos ao que interessa, né? Vamos entender por que a gente já se sentiu traído, como que isso acontece, como que a gente vai mudar. Falando ainda de traição conjugal, né? Tem uma curiosidade no Theta, a Vaiana Stable, que é a fundadora, ela fala que existe um gene chamado gene da monogamia. E que 50% dos homens têm esse gene e 70% das mulheres têm o gene da monogamia. Por isso a gente vê uma maior facilidade, né, para as mulheres manterem a fidelidade, mas isso não é regra geral. E não é porque você tem o gene da monogamia que você não vai trair, ou não é porque você tem um gene da bigamia que você não pode mudar, até porque a gente entende hoje pela epigenética que os padrões genéticos são padrões e que a gente pode também mudar, já que estamos aqui evoluindo o nosso sistema familiar. Mas o que acontece? Numa relação de casal, gente, a gente tem que entender que não é porque você tá casado que você não vai se atrair por outras pessoas. Tem pessoas interessantes e atraentes o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes você tá num casamento, você ama o seu parceiro e você tem uma atração por outra pessoa, né? Porque essa atração por outra pessoa, ela pode ser governada por hormônios, por feromônios. Tem coisas que a gente não consegue explicar, mas é que são pura química, tá? Quando essa atração por outra pessoa, né, vem por questões de admiração, por questões ideológicas, aí talvez o buraco seja mais embaixo se você não tiver com um parceiro que te complemente nesses aspectos. No entanto, se você tá com um parceiro que você gosta, que te completa em todos os aspectos, né, e vocês estão se sentindo bem, mesmo assim isso não impede que você sinta uma atração por outras pessoas. Agora, de sentir atração por outras pessoas, a ir lá e fazer, são escolhas. Não tô aqui para julgar. Você pode escolher ter uma relação monogâmica ou uma relação aberta. A partir do momento que você escolhe, que você acorda, não há traição. A traição acontece quando você tem um acordo, quando você escolhe ter uma relação monogâmica e o outro, né, não cumpre o acordo. É aí que a gente se sente traído, ok? Mas é uma curiosidade que eu quis trazer, falar sobre essa questão do gene da monogamia. Mas vamos continuar agora falando das outras traições. Muitas traições podem sim ser superadas, tá? Eu acredito e eu já superei traições e eu sempre sou uma entusiasta de que a gente traga um perdão e que se ainda tiver para construir, que a gente possa reconstruir as nossas relações. Desde que, porque às vezes quando você olha para o outro com um olhar compassivo, entende as razões do outro e resolve reconstruir, às vezes você ganha ali uma intimidade, um vínculo e um reconhecimento até maior. Agora, claro, né? A pessoa traiu a sua confiança uma vez, você perdoou e a pessoa continuou, aí já tem que pensar. Mas muitas vezes é possível sim a gente ir além da traição, a gente dar uma segunda chance e reconstruir aquela relação de uma forma muito mais elevada do que ela estava antes. Outras vezes não é possível, porque de repente a pessoa realmente não está disposta, não consegue, não tem nível de consciência naquele momento para cumprir esse novo acordo. E aí, o melhor que você tem que fazer é perdoar, para desinvestir a energia de ressentimento que está no seu coração, né? Quer dizer, você está odiando o outro, mas é você que está se envenenando, você vai perdoar, liberar, deixar ir e reconstruir a sua vida de uma outra forma, né? Entendendo que aquela pessoa
não está cumprindo os acordos que são importantes dentro da sua política pessoal, tá? E aí, a gente tem que ter a nossa política pessoal, porque senão a gente se trai, permitindo que o outro invada as nossas políticas, tá certo? Dito isso, eu fiz uma enquete, né, perguntando para as pessoas quando e como elas se sentem traídas. E aí, eu tive muitas mensagens, vou contar aqui para vocês, para ver se vocês se identificam, né? E depois eu quero trazer as dores de quem passa por isso, para que vocês comecem a pensar aí se algum desses casos pode ser seu caso, tá? E se vocês lembrarem de alguma coisa que eu não tô contando aqui, escrevam nos comentários também como você se sente traído, quando você se sentiu traído, o que é traição na sua opinião, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem comentários. Muita gente nova, tem bastante gente querendo entender sobre traição. Vamos lá. Muitas pessoas disseram que se sentem traídas quando alguém rouba suas ideias. Você acha que se alguém roubar uma ideia sua, isso é uma traição? Escreve aí, tô perguntando, tá? Tem pessoa, tudo tem os dois lados, tudo tem as duas versões. Quer ver? Ideia é uma coisa que tá num plano astral. A gente, na verdade, canaliza ideias, né? As ideias não são nossas, elas não pertencem a ninguém. Elas estão aí disponíveis. Então, se eu tenho uma ideia e eu não ponho em prática, outra pessoa pode pegar a ideia. Nesse sentido, não seria uma traição. Ah, mas eu tive uma ideia para um projeto, aquilo ia ser meu, eu contei para a pessoa, ela foi lá e fez. Sim, pode ter entendido como uma traição. Mas por que será que eu tô criando isso na minha vida? Então, vão pensando aí se quando alguém rouba uma ideia sua, se você considera isso uma traição ou não. Como isso ressoa para você? Algumas pessoas se sentem traídas quando alguém elogia outra pessoa na frente delas sem reconhecer o valor que elas têm. Para uns, isso é traição, né? Para outros, não, só porque ela reconheceu o valor do outro, isso não quer dizer que esteja me traindo, tá tudo bem ela reconhecer o valor do outro. Então, quando você sente que isso é uma traição ou não? Vai na perspectiva de cada um. E logo a gente vai entender que a perspectiva de cada um é construída lá na infância, quando a sua criança na infância se sentiu traída. Por isso que eu falo que a traição sempre diz respeito à nossa criança interna. Por isso que ela chora, por isso que sua alma dói, seu coração sangra, tá? Você se sente traído quando pessoas fazem acordos com você e não cumprem promessas? Isso é uma traição, né? Outras pessoas disseram que se sentem traídas quando elas dão mais do que recebem, quando elas estão numa relação conjugal, de amizade, de trabalho, e elas fazem e ninguém faz por elas. Isso é uma traição? Pessoas disseram que se sentem traídas quando falam delas pelas costas, quando falam mal delas, quando fazem fofoca. Outras se sentem traídas quando alguém age pelas costas sem consultar. Alguém toma decisões que deveriam ter participado aquela pessoa, que ela deveria ter tido ali participação na decisão, e a pessoa toma uma decisão sem consultar. Isso é uma traição? Outras dizem quando elas são roubadas. Também pode ser uma forma de traição, né? Outras pessoas dizem que se sentem traídas quando os parceiros ou parceiras, né, o par romântico, olha para outra pessoa com desejo ou com interesse. Outras dizem que se sentem traídas quando realmente o cara vai lá e pula a cerca. Ah, Carol, mas aí foi traída mesmo. Não sabemos, a gente não sabe qual é o tipo de acordo desse casal. Se tem um acordo de monogamia, aí com certeza é uma traição. Mas muitas vezes a gente não faz esses acordos. Muitas vezes a gente subentende esses acordos, não comunica, e depois quando acontece, né, a gente se sente traído. Muitas pessoas se sentem traídas com a ingratidão, né? Falam, essa daí quando estava mal me procurava, depois ficou bem e sumiu. E acham que essa pessoa está sendo ingrata.
Muitas pessoas se sentem traídas quando elas não são priorizadas por aquelas pessoas que elas amam. Por exemplo, meu marido não me prioriza, ele coloca sempre os outros em primeiro lugar. Eu quero fazer as coisas, nunca dá tempo para as minhas coisas, mas quando é para os outros, para os amigos dele, ele sempre tá bem. Pro esporte dele, ele sempre tá bem. Para os filhos, ele sempre tá bem. E para mim, eu nunca sou a prioridade. Aí a pessoa também se sente traída, né? Outras se sentem traídas quando não se sentem assumidos, né? Aí ele tá comigo, mas ele não me assume. Ele continua ali ligado na ex-mulher, ou ele não assume essa relação, então eu me sinto traído. O que ressoa com vocês? Vocês se sentem traídos nessas situações? Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Quando todos sabem de um fato, por exemplo, alguém da família se separando, eu fico de fora ou dou fora e fico sabendo, estou fora, não sei, acho que é isso, e fico sabendo depois. Tá vendo, Lia? Pode ser entendido sim como uma traição, né? Não te participaram, todo mundo sabe menos você, te excluíram, né? Silvânia, eu passei por isso, mas depois fui olhar e vi de outra forma. Que lindo, Silvânia, que bom. A Lia falou, sim, ideias roubadas mostram uma quebra de confiança e de amizade entre os dois. Sim, né? Depende se a pessoa traiu sua confiança pegando uma ideia, sabendo que era sua, que aquilo era importante pra você, foi lá e fez em nome dela, é uma traição, com certeza, né? Exclusão dói, sim, a exclusão também pode ser entendida como uma traição. Então, gente, eu coloquei isso aqui pra mostrar pra vocês agora, pra gente fazer uma reflexão de que todas essas formas de traição e qualquer outra que você levante aqui, né, a gente pode conversar, elas são criadas, antes de mais nada, na infância. Se você passou por alguma situação dessas agora como adulto e a gente começar a fazer um trabalho, a gente vai perceber que a primeira vez que você teve essa sensação de traição foi lá na infância. A criança, ela se sente muito traída quando, por exemplo, o pai promete uma coisa e não cumpre, quando uma mãe, ela é a filha única, de repente nasce a irmãzinha, a mãe começa a dar atenção para a irmãzinha e ela sente que ela perdeu o posto. Ela se sente traída quando ela não se sente vista. Ela se sente traída quando os pais contam alguma coisa da intimidade dela e envergonham ela na frente de alguém. Ela se sente traída quando ela toma bronca na frente de alguém. Então, assim, tem muitas formas da criança se sentir traída e depois ela vai projetando nas relações. Né? Ela se sente traída quando ela não é vista, quando o pai, por exemplo, tem que trabalhar muito e não dá atenção. Né? Quantas e quantas mulheres sentem que o marido é super ausente, ele dá presentes, ele dá cala-bocas, ele dá cartões sem limites, mas ele não está presente. Busca ali na infância, se não tem ali um pai ou uma mãe, né, que nunca podia estar com você de verdade, mas te dava presentes, te dava tudo. Às vezes tinha, né? Mas às vezes não é tão simples assim, às vezes pode ser mais sutil. Deixa eu dar um exemplo aqui, né, de como isso acontece. Vou dar um exemplo meu, tá? Para vocês entenderem como que acontece a reprodução da traição da criança, ou às vezes está até na barriga da mãe, ou às vezes está até no nível genético, como que a gente está reproduzindo esses padrões de traição na nossa vida hoje. Por exemplo, em todas as minhas relações, até um tempo atrás, eu tinha uma sensação de nunca ser priorizada, de nunca ser assumida. Então eu tinha uma sensação de que eu me relacionava com homens que já tinham um histórico, né? E hoje em dia isso é muito comum. Geralmente a gente vai se relacionar com homens que já tiveram um primeiro relacionamento, um primeiro casamento ou até um filho, e mulheres também. Então eu tinha essa sensação de não ser assumida nem priorizada. No meu primeiro casamento, o pai das minhas filhas, né? Ele já tinha um casamento, já tinha acabado, já era divorciado, mas tinha uma filha. Eu casei muito cedo com ele. E a energia que foi governando a minha relação anos e anos era uma energia de injustiça, de eu não me sentir priorizada, porque no fundo eu achava que eu tinha que ser uma rainha. Se eu era a mulher dele, eu tinha que ser honrada como a mulher dele. No entanto, a prioridade era sempre da filha e sempre da ex-mulher. E eu não conseguia entender isso. Isso foi um monstro no meu casamento, né? Por quê?
Porque assim, o fim de semana da filha era da filha e eu tinha que entender. Mas no meu fim de semana, se a filha quisesse vir, eu também tinha que entender. Estávamos duros, eu tinha que cortar a conta. Mas para elas nada podia faltar. Então isso ia me deixando muito mal, muito chateada e com uma sensação de injustiça, pensando assim, por que eu que tô com você, eu que tô do seu lado, eu que tô fazendo todas as coisas, não tô sendo honrada e reconhecida, e ela que acabou antes a relação, e ela que não sei o que, tá recebendo muito mais do que eu. E eu ficava com essa energia. Bom, quando eu comecei a me trabalhar, eu fui entendendo que quando eu era pequena, o meu pai, ele é uma pessoa muito bondosa e muito espiritualizada. Mas ele me falava uma coisa que me machucava muito quando eu era criança, que era assim, todas as crianças são minhas filhas. Eu amo todas as crianças como se elas fossem minhas filhas. E eu ficava muito brava com aquilo, eu ficava muito irritada, porque eu falava assim, mas se eu sou sua filha, por que você ama todas iguais? Você pode gostar das crianças, mas você tem que amar mais a mim, eu sou sua filha. E ele insistia nesse assunto. E eu ficava muito magoada. E eu lembro que uma vez na casa de praia da minha avó, tinha a filha de uma caseira, ela tinha 5 anos, o nome dela era Noelle, era uma menininha muito fofa, eu devia ter uns 11 e ela devia ter uns 5. E a Noelle, cada vez que nós íamos pra praia, chegavam todos os meus primos, todo mundo, a Noelle ficava excitadíssima querendo brincar com a gente, porque ela ficava a vida inteira lá sem criança. E quando ela vinha brincar com a gente, o meu pai se encantava com ela. E aí, eu, minhas primas e até minha tia falava assim, ai, que saco, a filha da caseira tem que estar sempre aqui com a gente, pô, ela não é neta, por que ela tem que estar aqui? E o meu pai ficava com muita pena da menina, nós primos começávamos a fazer bullying com a menina, a gente não queria a menina brincando com a gente, e o meu pai, por pena dela, pegava a Noelle e começava a brincar. Só que ele não era um pai que brincava comigo, porque meu pai sempre foi muito intelectual, ele era um pai que conversava comigo, mas ele nunca me pegava pra passear, pra jogar bola, pra nada. Ele era um pai que conversava. E por pena da Noelle, porque a gente rejeitava a menina, ele pegava e ficava brincando com a menina. E aquilo me dava muita, muita raiva. Então eu já cresci com essa energia de ter sido traída pelo meu próprio pai. Porque o meu pai não me honra. Ele coloca os outros que não são filhas dele, que a pessoa mais importante para ele deveria ser eu. No entanto, ele prioriza outras pessoas e não me honra. Então, quando eu comecei a fazer trabalhos, eu fui entender que essa energia de me sentir traída, porque eu não estava sendo honrada, começava ali na infância. Mas quando eu fui me trabalhando mais e mais e mais, eu fui percebendo que a história nem tinha começado ali. Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai, ele tinha uma namorada, antes de casar com a mamãe. E aí, quando ele resolveu casar com a minha mãe, por culpa também de deixar a namorada de tantos anos na mão, ele presenteou a ex-namorada com um apartamento. Então, a minha mãe, quando casou, já começou a pagar as parcelas do apartamento da ex. E ela tinha muita raiva, e eu tava na barriga dela. Então, óbvio que também, na barriga dela, que você é uma coisa só com a sua mãe, você também pega essa energia de traição. Então, a mesma energia, e depois que eu escutei a vida inteira da minha mãe, né, era assim, pô, eu que sou mulher, tô aqui e não sei quem, não sei o que lá. E a outra que não é mais nada, teu pai tá dando e deu um apartamento pra ela. Então, essa energia de traição, eu sentia com meu pai, mas eu também captei da minha mãe na barriga dela. Mas você pensa que começou aí? Não, começou antes. A minha abuelita, Estela, mãe do meu pai, ela foi casada, né, com um amante. E esse amante dela, com quem ela teve meu tio, era casado com uma senhora. Então essa minha abuelita também nunca se sentiu assumida. Ela sempre era outra. Ele gostava dela, ele tinha um filho com ela, ele não tinha filho com a outra, mas ele nunca deixou a outra nem pelo filho, porque ela era a primeira. Então a minha avó também tinha essa sensação de traída, de não honrada, de não assumida. Você pensa que começou ali? Não. Essa minha avó é filha de mãe solteira.
de um homem que tinha uma família e engravidou a minha avó. Então aquela mãe solteira da minha avó também tinha essa sensação de não ser honrada, de não ser assumida. Eu tô contando assim, por aí vai, tá? E aí tem o BO do outro lado da família da minha mãe, que também tem traição de mulher e tudo. Então, só tô contando tudo isso para explicar que o buraco é mais embaixo. Que essa energia de traição que a gente está criando hoje, em todos os aspectos da nossa vida, começam lá atrás. Por isso que eu falo, é sempre a nossa criança que está ferida. Começa na infância, isso quando não começa em nível genético e histórico lá para trás, tá? Bom, vamos pensar nessa primeira sensação de traição, que é quando alguém elogia o outro e não me reconhece. Eu também sentia isso, né? A minha mãe, por exemplo, tenho uma irmã maravilhosa, que é um pouco mais nova que eu, sempre foi muito mais estudiosa que eu, né? Sempre foi muito boazinha, porque eu era rebelde. Então, eu escutei a vida inteira minha mãe elogiando a outra. Ah, mas a Fernanda é maravilhosa. Ah, mas a Carolina é rebelde. Ah, mas a Fernanda estuda. Ah, mas a Carolina não quer saber. Ah, mas a Fernanda é fotogênica. Ah, mas a Carolina é artificial nas fotos. E eu sempre fui ouvindo comparações e elogios para minha irmã. Fora que, quando a minha irmã nasceu, a minha irmã pegou o peito que era meu, pegou os olhares que eram meus de primeira neta, agora se dividiram, então também tinha ali uma traição, né? Então, óbvio que na minha vida, eu fui cocriando também situações onde eu sempre sentia, né, que eu era comparada com os outros e eu mesma internamente não conseguia estabelecer uma relação com ninguém se eu não me comparasse e não me desvalorizasse perto de outras pessoas. E precisei olhar muito para essa criança ferida, muito para essa criança traída, né, para sair desse furacão que me pegava. Alguém tá se identificando? Alguém tá entendendo? Aqui, ó, deixa eu ver os comentários. Aqui. Deixa eu ver. A Kessia. Me sinto deixada de lado pelo meu marido, pois sinto que ele prioriza a bebida, cerveja, do que eu. Então, Kessia, a pergunta é: qual é a sensação? Se vocês querem começar a investigar isso um pouquinho, brincar de investigar, perguntem aí, quando isso acontece, que sensação que te vem? Então, por exemplo, quando o meu marido prioriza a bebida e a cerveja, a bebida e não a mim, como eu me sinto? Ah, eu me sinto pouco importante, eu me sinto invisível, eu me sinto incapaz de fazê-lo feliz, eu me sinto desimportante. Que sensação fica para você? E aí você vai num estado de abstração, daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação para entender um pouco mais isso, perguntar na fonte, né, investigar aí dentro, quando foi que a sua criança começou a ter essa sensação de se sentir desimportante, de se sentir incapaz de fazer o outro ter prazer, de fazer o outro ficar alegre, aonde isso começou, tá? Talvez lá na infância fosse também com a bebida, ou talvez não fosse com a bebida, talvez você se sentisse traída porque seus pais preferiam sair para passear, para se divertir, a ficar em casa ou a trabalhar, não sei. A gente vai investigar, nem sempre vem a história igualzinha, as roupagens são diferentes, mas a energia da sensação que fica é sempre a mesma, tá? E a gente vai entender também por que a gente está recriando isso, ok? Quem mais? Alejandra, querida, sim, entendo completamente. Acredito que no fundo todos os nossos casos são muito semelhantes, principalmente se você tem muita sensibilidade, exatamente, Alejandra. Então, assim, crianças, né, que os pais não puderam dar atenção, todo mundo tem uma criança ferida, que nasceu um irmãozinho, qualquer coisa. E percebam que os pais, eles não são maus, né? Às vezes eles não estão fazendo nada de errado. Por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente que ela se sentiu muito traída porque os pais resolveram viajar quando ela era pequena, deixaram ela na casa da avó e só avisaram no dia que estavam indo.
Os pais, dentro do nível de consciência deles, talvez eles tenham pensado assim, ela vai ficar bem, a gente não vai avisar antes para ela não ficar sofrendo por antecipação, para ela não dar problema, quando ela perceber a gente já tá indo. Mas a criança se sentiu muito traída por não ter sido preparada, e ela ficava recriando na vida dela sempre situações onde do nada, de sopetão, alguém sumia, né? E quando você começava a perguntar, ela falava, imagina, mas meus pais foram pais maravilhosos, meus pais fizeram tudo por mim. Mas no fundo, aquele registro ficou para a criança. Eu tô ali segura e do nada, pum, meus pais sumiram. Algum tempo atrás a Helena trabalhou isso, né? Quando ela era pequenininha, eu fiz uma viagem com meu pai para o Equador. Foi a primeira vez que eu deixei a Helena sozinha. Eu deixei com a babá e deixei com o pai dela. E ela tava na escolinha, eu achei que tudo bem. E ela se sentiu extremamente traída. Talvez eu não tenha preparado bem, eu já não lembro como que foi, mas isso era uma marca que ela carregava até hoje. Então, não é culpa dos pais, é como a nossa criança recebeu essa sensação de traição, essa quebra de confiança. Hoje eu me relaciono com um homem que começou como meu amante há 34 anos. E hoje que está viúvo, continuo sendo amante. Não sou nem serei prioridade, mas tenho certeza que eu sou a única responsável. Maravilhoso, Alejandra, essa sua consciência já é maravilhosa, né? A responsabilidade é nossa, não é só responsabilidade, é a forma como a gente aprendeu, né? A se posicionar nas relações. Se você está recriando isso, com certeza tem ganhos no seu subconsciente. Olha lá, aquela história que eu contei minha, aqui ó, a Flávia falou assim, faz todo sentido, massacraram a minha criança, ai meu Deus, já fiz isso com a minha filha, agora as mães começam o chicotinho, né, calma, tudo tem conserto. Então, quando eu contei essa história, né, de como eu fui me sentindo traída em vários níveis, a minha criança, eu na barriga da minha mãe, a minha avó, a minha bisavó e toda essa geração, toda essa sensação de não ser honrada que tá no meu DNA, por que será que o Criador, né, ou por que será que, vamos pensar em algo, por que a minha alma escolheu vir pra cá, nesse tempo, nesse espaço, nessa genética, nessa família, ficar recriando esse drama? Por que será que eu escolhi sofrer, passar por essa coisa de não me sentir honrada, de não me sentir assumida, né? Será que é porque minha alma é masoquista? Ou será porque Deus está me castigando porque em outras vidas eu ferrei a vida de alguém? Não. Essa foi a forma que o meu sistema aprendeu a ganhar muitas coisas. E eu vim aqui e eu estou recriando isso na busca desses ganhos e ainda por conta de outros ganhos que eu aprendi nessa vida. Vamos entender como que o subconsciente age. Aquela minha avó que era amante, que não se sentia atraída, que não se sentia assumida e que nunca ia ser a oficial, né? Ela ganhou muitas coisas com isso. Porque ela ganhou um homem que tinha muita atração por ela, né? A minha mãe conta que até quando ela já era avó, eu já era criança, ela já era mais velha, a gente chegava no Equador e nos dias que o Dom Joaquim ia visitá-la, ela preparava o quarto com lençóis de seda, velas, pétalas de rosa e tirava todo mundo dali. Ou seja, o que essa minha abuelita estava treinando? Ela estava treinando a vida sexual dela, a sensualidade, ela estava se sentindo desejada por um homem, né? Coisas que muitas mulheres nem aprenderam a sentir naquela época, onde o sexo era só para procriação. Ela estava treinando ser desejada, namorar um homem, desenvolver a vida sexual, estava treinando também o poder dela de sedução. O que mais? De alguma forma ela tinha independência, tendo a casa dela só com os filhos, né? Ela era ali a rainha daquela casa, sem ter que cuidar das coisas de um homem, então ela também ficava com uma parte mais gostosa da relação, ela também tinha ganhos, né? Ela desenvolveu muita força, ela desenvolveu uma boa maternidade, que ela era reconhecida pelos filhos como uma santa mãe, né, de tudo que ela fez pelos filhos. Então, ela teve muitos ganhos com isso, fora que ela era reconhecida também como uma mulher forte e tal, apesar de também ser criticada e julgada, ela também era reconhecida, principalmente pelos filhos, né, como uma grande mãe.
Ela desenvolveu a vaidade dela, né? Porque ela já era idosa e ela ainda estava lá toda arrumada, toda linda para ele. Então tem muitos ganhos aí. E a minha mãe, né? O que que a minha mãe aprendeu quando ela já começou um casamento se sentindo, né, não honrada porque meu pai estava pagando apartamento para ex-namorada? Ela também desenvolveu ali, né? De alguma forma, ela também se posicionava com ele, de alguma forma ela também era valorizada por ele, de alguma forma ela também aprendeu economia, porque ela tinha que ajudar, né, a construir a vida dela e ainda ajudar o meu pai a fazer, a comprar o apartamento do outro. Ela também desenvolveu as virtudes dela, né? Que só um trabalho aí psicoterapêutico com ela poderia revelar. E eu desenvolvi muitas coisas na minha vida. Se eu tô aqui falando com vocês hoje, se eu tô hoje conectada ao meu propósito de vida, é por isso também. Por quê? Porque o fato de eu não me sentir honrada e assumida, né, foi as últimas consequências, a ponto de quando eu me separei, eu saí de um casamento com 2 filhas sem nada, totalmente desonrada, totalmente não assumida. E isso fez com que eu desenvolvesse força, com que eu desenvolvesse trabalho, com que eu aprendesse a administrar meu dinheiro, com que eu aprendesse a buscar dinheiro, que era uma questão de vida ou morte, eu tinha que buscar dinheiro, senão minhas filhas morriam de fome. Isso me fez desenvolver a minha força, o meu trabalho, as minhas habilidades, né? Eu ganhei muito reconhecimento, que as pessoas começaram a me ver como uma mulher forte por estar conseguindo fazer tudo aquilo. Eu me alinhei ao meu propósito, porque cansada de tudo aquilo, eu adoeci no corpo e na alma, fui buscar cura. Buscando cura, encontrei o Theta Healing. Buscando o Theta Healing, encontrei o meu propósito. E buscando o meu propósito e encontrando o meu propósito, eu tenho uma vida feliz. E hoje eu tenho também liberdade financeira. Não preciso dar satisfação para um homem, como eu precisava antes, né? Porque antes, para comprar uma calcinha ou um carro, eu tinha que dar satisfação. Hoje eu não tenho que dar satisfação mais nenhuma, então eu também tive muitos ganhos. A minha liberdade de escolha, né? A minha autonomia. Poxa vida, são tantos ganhos que por que será que meu subconsciente ia querer abandonar esse modus operandi de sempre recriar na minha vida situações onde eu ficasse me sentindo indigna? E não foi só com ele não, os namorados que vieram depois eram uma reprodução idêntica. Sempre homens que já estavam separados, que gostavam de mim, que queriam ficar comigo, mas não estavam prontos para me assumir porque ainda tinham um rabicho ali, uma culpa por terem se separado da outra, e os filhos que às vezes já eram adultos, mas ainda dependiam, e a outra que já estava separada há 8 anos, mas ainda tinha cartão de crédito junto, aquelas coisas, entendeu? E eu só consegui quebrar esse tipo de situação quando no curso Você e Seu Ciclo Íntimo eu entendi que eu estava criando isso na minha vida para ter esses benefícios. A gente tem um digging lá muito legal, que é o digging da traição, e que serve para todas essas situações de traição, não só conjugais, mas as traições da sua criança. Esse é o digging que hoje eu mais uso nos meus trabalhos de Theta Healing, porque é o que identifica essa energia de traição, te leva lá para o lugar e reconstrói tudo de uma forma genial, para você não precisar mais criar as situações de rejeição, de traição na sua vida. É muito legal esse digging. Então, aí que eu comecei a entender que eu não precisava mais recriar esse tipo de traição para minha vida, né? E podia manter os meus aprendizados, podendo agora me sentir totalmente honrada junto de um homem, totalmente assumida, né? E é assim que as coisas funcionam. Deixa eu ver aqui, tem muitos comentários, eu tô aqui falando muito, peraí. Carol, meu caso, meu pai também bebia e eu me sentia traída. E hoje sinto isso pelo meu marido. Pronto, Kessia, tá resolvido. Tá vendo? É uma fórmula mágica, não tem erro. Deixa eu ver aqui. Isso é tudo. Você tem muito a ver com a minha história e que apesar da diferença de idade, me identifico muito com você. Que bom, Rose. Que bom, mas só agora, há pouco tempo, que conheci esse mundo de Axis e Theta Healing. Que legal, né? Que bom, seja bem-vinda e que você possa tirar muito proveito dessas terapias. Gente,
E aqui, como que chama mesmo? A Kessia, foi a Kessia que falou? Lê, do marido, do pai, Kessia. Kessia, agora o segundo passo é a gente perguntar, né? O que de bom você construiu com isso? Com tudo que isso te cause dor, com tudo que você se sinta, né, traída, que a sua criança tenha ficado traída, o que a sua criança desenvolveu, né, de aprendizado, de ganho, o que começou a acontecer de bom na sua vida a partir do momento que você criou essa situação, né? No primeiro momento a gente vai falar, não, nada de bom, só sofrimento, mas algumas coisas com certeza a gente desenvolveu para lidar com isso, né? Bom, então, ficou claro para vocês alguma dúvida de que sempre é a sua criança que está sofrendo a dor da traição? Ainda que hoje o seu marido pule a cerca, quem tá sofrendo, quem vai sofrer, quem vai querer se vingar, quem vai ficar pé da vida é a sua criança? Por quê? Porque, gente, o adulto sabe se defender, o adulto sabe se posicionar. O sábio sabe compreender e perdoar. Então, quem sofre, quem fica com a dor é a criança, que não consegue ainda entender, perdoar ou se defender. E aí ela ressente para se proteger. Vamos entender agora os dramas de quem se sente traído, as dores de quem se sente traído, né? Uma pessoa cuja criança interna se sentiu traída, geralmente ela vai se fechar pro amor. Por isso que hoje que eu tava falando de traição, de tema de traição, eu resolvi colocar um download ali, eu sei qual é a sensação de ser amado sem medo, né? De poder receber amor sem medo. Porque o medo é o contrário do amor. Se eu tenho medo, eu não posso amar. Se eu tenho medo, eu não posso ser amado, né? Isso parece um clichê, mas é exatamente isso. Eu tenho medo de ser traído, logo eu me fecho pro amor. Então a pessoa se fecha pro amor, né? Se fecha pros relacionamentos, se fecha pros amigos, se fecha para todas as relações porque tem medo de ser traída. As pessoas que se sentiram muito traídas na infância, elas desconfiam de tudo e de todos, né? Quanto mais a sua criança se sentiu traída na infância, mais você carrega essa sensação de tudo você acha que o outro tá conspirando contra você, tudo você acha que é sobre você, tá sempre na defensiva, tá sempre achando que o outro tá armando pra você. Assim, se o outro te faz um elogio, ele tá me bajulando ou ele tá com pena. Se o outro te faz uma crítica, ele já tá armando pra você, ele já tá contra você. E não é tudo sobre a gente, né? Mas essa é a sensação de uma criança que ficou cascuda, que ficou traída. A gente, a Havaiana fala que a gente vai ficando cascudo, sabe? Cascudo, assim, vai fechando mesmo, criando uma casca, uma craca, né? E às vezes cascudo no sentido que às vezes nós ficamos ríspidos, ficamos ásperos, porque a gente está se protegendo do medo da traição, tá? Uma dica assim, né? Crianças que se sentiram muito traídas às vezes podem ficar com a pele assim meio áspera, né? Porque a pele, ela é o que divide o nosso mundo interno e o externo. Então a gente vai criando realmente essa casca grossa para proteger dessa sensação de sermos traídos novamente. Então, problemas às vezes de pele vem disso, dessa raiva acumulada, dessa ira acumulada e dessa necessidade de ficar cascudo, de aumentar a casca mesmo para se proteger dessa sensação de traição da criança ferida. Bom, excesso de ciúme. Achar que sempre vai ser traído, achar que sempre vai chegar alguém melhor, a autoestima fica super abalada, você pode estar lá, a pessoa pode estar apaixonada por você, mas você fala, não, mais cedo ou mais tarde ele vai cansar, mais cedo ou mais tarde vem alguém mais interessante e leva, porque a sua criança foi traída, né? Sensação de rejeição, ciúme, muitas vezes a pessoa vai se fechando tanto na própria casa, que aí ela começa a preferir a própria companhia, que é muito mais segura, ela vai construindo ali uma solitude, vai gostando de ficar sozinha, gostando de fazer coisas sozinhas, gostando de viajar sozinha, gostando de fazer tudo sozinha, né? Ou então são aquelas pessoas que falam assim, eu não gosto de gente, eu gosto de pets, eu gosto de cachorro, que só conseguem dar e receber amor para os animais, não conseguem se relacionar com pessoas, porque com certeza são crianças que se sentiram muito traídas, né? Óbvio que você pode gostar de animais, é saudável a relação que o homem tem com o animal, mas se você não consegue lidar com pessoas e só com animais,
Sua criança se sentiu traída, certeza. E às vezes uma criança pode se sentir traída por Deus, quando Deus, na cabecinha dela, levou um pai muito cedo, ou uma mãe. E ela também pode se sentir traída. Como que Deus vem aqui, me coloca esse pai e uma mãe para criar e me põe órfão? Ou como que, às vezes a sensação é de ser traído por Deus mesmo, entendeu? O que eu vim fazer aqui se esses pais abusam de mim e me maltratam? Tá? Tem outros que começam a trair todo mundo. Eles traem para não serem traídos. Eles atacam, né? Para não precisarem se defender. Então, tem gente que trai para não ser traído. Começa a desconectar esse lado emocional, essa conduta de lealdade, de não sei o que, para ele não se ferir. Então, ele já não aprofunda nas relações, né? Ou ele parte ele para traição, para não ser ele o traído, porque não consegue lidar com a dor. Acha que ter amigos é um desperdício de tempo e energia. Pessoas que depois não querem se doar para os amigos. A mente começa a criar que ter amigo é tempo e energia. Eu não tô aqui para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ficam sem paciência para os amigos, por quê? Porque na verdade estão se protegendo dessa entrega, desses vínculos, porque no fundo acham que esses amigos também vão trair, tá? E aí vão se fechando para os amigos, vão se fechando para os amores, vão se fechando também para os parceiros de trabalho, porque se eu me fecho para todos os relacionamentos, eu não abro espaço para chegar sócios, parceiros de trabalho, colaboradores, clientes. O meu modus operandi é sempre de me fechar. E aí eu vou me fechando também para as oportunidades no trabalho. Então eu me fecho também para as oportunidades de abundância, né? Porque eu sou mais abundante conforme eu tenho pessoas que vibrem elevado do meu lado. Se eu tô sozinho, eu não tenho força suficiente para ser abundante sozinho, né? Então, crianças que se sentiram muito traídas provavelmente vão desenvolver todos esses mecanismos de autoproteção, tá? Seja qualquer tipo de traição. E isso que é legal, né? Esse curso Você e Seu Ciclo Íntimo, que é um curso que me surpreendeu bastante. Se vocês até são Theta Healers, né? Ele tem pré-requisito. Se você é Theta Healer, você vai entender o que eu tô falando. Ele é um curso que vai mostrar para todas as áreas da sua vida. Trabalho, amor, amizade, ciclo social, em que estágio a sua mente atua. Porque às vezes nos meus relacionamentos sociais eu posso ter uma mente de mestre, né? E no relacionamento romântico eu posso ter uma mente de criança, e no trabalho eu posso ter uma mente adulta, entende? Então a gente tem vários estágios da mente. Esse curso ele ensina a gente a identificar os estágios que a nossa mente tá, completar os aprendizados que ficaram faltando para a gente poder levar a criança, né? Fazer o crescimento da criança para o adulto, chegando no mestre, que é o ideal, né? E a gente começa a entender também em que estágio mental estão os seus alunos, estão os seus clientes, estão os seus pacientes, as pessoas que você atrai, que estágio mental estão os seus familiares, estão os seus parceiros de negócio, seus parceiros românticos. A gente consegue entender o estágio mental dessas pessoas, e não para você afastar essas pessoas do seu ciclo íntimo, mas para você poder se ajudar nessas relações e ajudar essas pessoas que elas também cresçam, né? E aí no final das contas desse curso você vai perceber, né, quem que deve estar no seu ciclo íntimo, quem deve estar no seu ciclo intermediário, quem deve estar no seu ciclo externo. E vai entender, né, como resolvendo essas sensações de traição, a gente expande para as pessoas maravilhosas entrarem na nossa vida sem a gente ficar com medo de ser enganado, sem a gente ficar com medo de que roubem nossa ideia, né? Outro dia, olha como a gente perde. Deixa eu só ver aqui se tem comentários. Como a gente perde oportunidades na vida quando a gente fecha, né? Quando a gente tem medo de ser traído. Eu contei aqui numa live outro dia que eu fui contratar uma designer porque eu que faço o design da minha página, mas às vezes eu fico atrapalhada com a questão do tempo, porque é curso, é atendimento, é viagem, ia fazer tudo bonitinho, eu sou perfeccionista, não sei o que lá. Então, eu pedi pra Heleninha conversar com uma designer que fazia um trabalho pra uma amiga minha que eu achei bacana, pedi o contato e chamei a designer pra conversar. E aí a Helena falou, olha, amanhã ela mandou aqui o orçamento, né? Mas ela falou que ela não vai falar pra gente o que ela quer fazer na nossa página antes da gente fechar com ela.
Porque já aconteceu dela falar com as pessoas, né, e dar ideias, as pessoas roubam o projeto dela e não fecham com ela, e aí ela deu o tempo, deu energia, deu o projeto e as pessoas não fecharam. E eu sempre pensei muito o contrário disso. Por quê? Desde que eu trabalhava com festas, eu sempre mostrei para as pessoas, você não vai dar o seu projeto com as medidas, com o nome dos fornecedores, mas você precisa dar uma ideia para a pessoa do que você vai fazer. E eu ia contratar a pessoa, tinha verba, podia pagar o valor dela, mas eu falei, não vou contratar. Porque se ela tá com medo de roubar o projeto, ela não vai nem me mostrar, ela não teve nem o trabalho de olhar para minha página e falar, olha, tá legal isso, mas isso pode melhorar, vamos mexer aqui. Quer dizer, se ela não consegue nem me dar uma ideia do que ela pretende fazer, como que eu vou pôr meu dinheiro na frente e depois se eu não gosto, né? Então, essa moça com certeza tá trabalhada na energia de gente que rouba os projetos dela, né? Então, se ela se sente traída, se isso é um padrão dela, porque como ela mesma disse, eu sempre entreguei meus projetos e as pessoas roubaram e não fecharam, ela deveria olhar para a criança dela, entender onde isso começou, aonde ela começou a criar esse tipo de energia, que quando ela coloca os projetos dela, a criatividade dela, o carinho dela, alguém vai lá, usa e tira dela, né? Eu já atendi uma paciente numa ocasião que a crença raiz disso é que quando ela começou, ela era muito talentosa, ela começou a fazer coisas de criança e o pai dela colocou ela para ganhar dinheiro com as coisas dela. Então a criança dela tinha se sentido muito traída porque ela queria brincar e o pai tirava da brincadeira porque ela tinha que fazer o trabalho com a criatividade dela, porque ela era realmente genial, para o pai ganhar dinheiro com ela. E aí ela se sentia muito traída. E depois ela veio realmente trabalhar uma crença dessas, como dessa designer, que cada vez que entrega um projeto para um cliente, a pessoa rouba, some e não paga. Claro, o pai dela levava o dinheiro dela, a energia dela, o tempo dela, que ela queria estar brincando, sendo feliz, né? Então começa sempre na infância. E olha como essa moça então, essa designer que veio para mim, perdeu uma oportunidade de negócio, porque ela não quis me mostrar o que ela ia fazer. Ela ficou tão no medo, né? Olha como o medo é o contrário do amor. Em vez dela ter amor ao trabalho dela e ter esse puro intento de ajudar e conquistar o cliente, não, ela se fechou, perdeu o cliente, né? Então, tudo bem, não perdeu o projeto, não roubaram o projeto dela, mas perdeu o cliente. E a gente sabe que quando a gente está nesse negócio, agora vamos até sair da história da traição. Vou dar uma dica aqui para quem está trabalhando com redes sociais, né? Ou para quem trabalha com projetos, com qualquer coisa. Gente, claro, você não vai dar o nome do seu fornecedor, você não vai dar as medidas que você vai fazer, mas você tem que dar um pouco de informação para o seu cliente, para ele sentir segurança e cobrar o seu trabalho. Trabalhe isso dentro de você, senão você sempre vai perder negócio. Se você começa a se fechar achando que tá todo mundo te traindo, que tudo que você entregar você vai ser traído, você não vai conseguir trair abundância e prosperidade para o seu negócio, né? Então, outro dia eu atendi uma moça que trabalhava com redes sociais. E ela falou pra mim, olha, isso tá muito difícil, porque antes da pandemia eu conseguia vender meus cursos. Agora eu não consigo mais vender curso, porque eu tenho que ficar dando conteúdo na internet e aí as pessoas recebem meu conteúdo de graça e ninguém mais quer comprar meu curso. Falei, nossa, olha que loucura. Quanto mais conteúdo eu dou para as pessoas na internet, mais elas compram meus cursos. E aí a gente teve que trabalhar na criança dela, que também era traída. Então, seja generoso. Conteúdo é para ser disponibilizado. É claro que ninguém tem que trabalhar de graça, todo mundo tem que ser reconhecido. Mas você tem que olhar para o mundo com um pouco mais de desprendimento, liberando essas crenças de que todo mundo vai te trair. Algumas pessoas sim vão se beneficiar do seu conteúdo sem te pagar. E que bom que você fique feliz de poder ajudar essas pessoas genuinamente, porque isso também me nutre. Cada vez que eu pego uma mensagem de uma pessoa que fala que assistindo os meus conteúdos ela mudou a vida, isso pra mim não tem preço. Isso pra mim enche meu coração de alegria, saber que eu tô a serviço. No entanto, tem outros que querem um pouco mais, que querem aprender a técnica e esses estão disponíveis para pagar o meu conteúdo. E esse conteúdo eu cobro e cobro sem a menor crise, sem a menor culpa, porque eu sei que tem valor e que eu também investi para tê-lo. Então, a gente tem que trabalhar nessas crenças.
Esse curso foi um curso que mais me abriu para o meu trabalho. Ele é um curso que eu não dava nada e ele me abriu demais, porque eu fui liberando todas as crencinhas que eu tinha, das picuinhas que eu tinha, dos entraves de colocar, né, para o meu próprio crescimento. E eu comecei a atrair parceiros maravilhosos, oportunidades maravilhosas, foi realmente incrível. É um dos cursos do Theta Healing que hoje eu acho mais gostosos, assim, mais leves de fazer, e que eu não dava nada pelo nome, e de repente eu vi que ele é muito, muito possante. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Andréia, querida, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Não tem mais comentários. Bom, gente, então é isso. Eu vou deixar 2 perguntas de lição de casa para vocês fazerem aí na casa de vocês. Quem já for Theta Healer, vai subir numa meditação, vai se conectar com o Criador. Quem não for Theta Healer, pega uma meditação minha, tem meditação lá no YouTube para se conectar com o Theta e faz 2 perguntas na fonte criadora. Ou então não precisa nem meditar. Fica num estado de relaxamento, assim, fica com você quietinho, né? E aí, por exemplo, olha aqui a Lívia falando, nunca fui reconhecida pela minha mãe. Então, se você nunca foi reconhecida pela sua mãe, com certeza sua criança se sentiu traída. Como que eu venho pro mundo e a pessoa que tinha que me amar, que me nutrir, que me proteger, não me reconhece? Isso é uma traição para a criança, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Alguém escreve para mim um exemplo de uma traição que acontece hoje na vida de vocês? Qualquer coisa, com o chefe, com o marido, qualquer coisa que faça você se sentir traído hoje. Escreve aqui para mim. O Cláudio, quais os pré-requisitos para esse módulo? Para fazer o quê? Você, seu ciclo íntimo, Cláudio, é básico, avançado e digging, tá? Tem que ter os 3 primeiros cursos que são os pré-requisitos para tudo. É muito legal para quem já fez Você e o Criador, que também vai se tornar um pré-requisito, mas nesse daí são só os 3 básicos mesmo, básico, avançado e digging, tá? O que mais? Ó, meu marido me bloqueia das redes sociais. Perfeito, Ale. Então, feche seus olhos um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de como vocês vão fazer esse exercício em casa, tá? E depois contem aqui para mim, nos comentários dessa live, o que vocês acharam, se vocês chegaram a alguma conclusão, se a live ajudou, tá bom? E aí a gente pode até seguir nesse assunto se vocês quiserem, ou eu tenho muitos outros assuntos para trazer também. Oi, Clau, tudo bem, querida? Quanto tempo? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como que vocês vão fazer o exercício de casa, tá bom? Pegando a Ale. Ale, fecha os seus olhos. Você escreveu, meu marido me bloqueia das redes sociais. Então feche os seus olhos um pouquinho. Pensa aí com você. Quando o seu marido te bloqueia nas redes sociais, como você se sente? Me fala a primeira sensação que vem. Como que você fica se sentindo quando você fala, poxa, é o meu marido, uma pessoa que deveria ter uma relação de confiança comigo, só que ele me bloqueia nas redes sociais. O que que isso me torna nessa relação? Como é que eu me sinto diante disso? E me conta aqui, então. Pensa aí um pouquinho e conta pra mim como você se sente. Vamos esperar. Quem mais? Vamos ver. Como será que ela se sente quando o marido, que deveria ter uma relação teoricamente de confiança, de lealdade, bloqueia a Ale das redes sociais? Qual é a sensação que fica pra você, Ale? Escreve aqui pra mim. Como você se sente? Fiquem atentos para vocês entenderem. Ela escreveu aqui, ó, excluída e triste. Então, quando vocês estiverem em casa, vocês vão fazer 3 perguntas. Quem quiser anotar, anota,
que é um exercício legal para vocês fazerem. Eu não posso aqui ensinar o digging da traição. Vocês precisam fazer um curso, tem que ter pré-requisitos e tudo. Mas eu posso ensinar vocês a identificarem isso na mente e vocês já vão ter bastante clareza e talvez até cura, tá? Então, primeira pergunta. Pega aquilo que tá te tornando... que faz você se sentir traído, indignado, né? Pensa na situação, no caso aqui a Ale trouxe que o marido a bloqueia das redes sociais e eu perguntei como você se sente. Ela respondeu aqui, excluída, triste. Então a segunda pergunta que eu vou fazer para a Ale, relaxa de novo, fecha os olhos e eu quero que você busque lá na sua infância. Qual é a memória que você tem, mesmo que não tenha nada a ver com redes sociais, tá bom? Mas quando foi a primeira vez que você se sentiu excluída e triste? Quando foi que você sentiu que alguém que deveria ser íntimo de você, alguém que deveria ser leal a você, alguém que deveria ser próximo de você, te excluiu de alguma coisa e te deixou triste? E vê o que vem na sua mente e me escreve aqui. Então, enquanto a Ale vai pensando aí, eu vou recapitulando para vocês o exercício que vocês vão fazer de 3 perguntas, tá? É um exercício de investigação na mente, de onde foi que a sua criança se sentiu ferida e como que você pode reverter isso. Então, você vai pegar a situação de hoje, que faz você se sentir traído, e aí você vai perguntar, como que eu me sinto nessa situação? E aí, ela, no caso, chegou à sensação de exclusão, de tristeza. Então, você vai pegar essa sensação e vai para a segunda pergunta. Quando foi que a minha criança se sentiu excluída e traída? Né? Se sentiu traída por estar sendo excluída por alguém que ela amava. E ver o que aconteceu, tá? A Ale já tem uma conclusão aí de quando isso aconteceu, de como foi? Obrigatoriamente, o que vem à minha mente na pergunta 2 é aquele fato exato? Não entendi, Flávia. Obrigatoriamente, o que vem na minha mente na pergunta 2 é aquele fato exato? Flávia, não necessariamente. Como investigação de terapeuta, pode ser que a gente vá mais para trás, mais para trás, mais para trás, como eu mesma falei, né? Que o meu começou na infância, depois veio a barriga da minha mãe, teve a minha avó. Mas aqui, a título de autoobservação, já vai ajudar muito você entender um fato na infância para sua mente realizar que o que você está criando hoje já é uma recriação. E que se você está recriando é porque tem ganhos para o subconsciente. Uma vez que você entende esses ganhos, você pode ensinar a sua mente a manter os ganhos sem a necessidade de recriar a traição, tá? Claro que quanto mais fundo a gente olha, mais potente fica. Por isso eu recomendo a todo mundo fazer curso de Theta Healing, porque acho que é cura para a vida. A gente investe em tanta coisa, a gente investe em tantos anos de terapia, a gente investe em tantos prazeres, não sei o quê, e esses cursos são cursos de autocura, né? Mas, se você fizer essa investigação, já vai te ajudar bastante, tá bom? Ou então, busca uma consulta, mas não é obrigatoriamente, mas se você chegar lá na infância em alguma situação que tem essa mesma roupagem, isso já vai ser de bastante valor e cura pra você. Olha, a Lê respondeu aqui, meu irmão me espancou e minha mãe não fez nada, ela sempre batia na gente por coisas bobas e achei que esse sim era o momento de brigar. Olha como é interessante a recriação, né? Então, assim, hoje ela se sente traída pelo marido, porque o marido deixa ela bloqueada nas redes sociais. Eu perguntei quando ela se sentiu assim pela primeira vez, traída por alguém que ela amava, e ela se sentiu traída pela mãe dela. Por quê? Porque a mãe viu o irmão espancando e não fez nada. Isso para uma criança é uma grande traição. Certo? Minha mãe é a pessoa que tinha que estar comigo. É a pessoa que tinha que me defender. E ela deixou o meu irmão me machucar. E ela também me machuca, porque ela batia na gente por coisas bobas. Então essa criança se sente muito traída, né? Quer dizer, eu não faço nada, eu tô sendo aqui uma criança
e a minha mãe tá me machucando. Igual ali, ela tá sendo ali fiel, ela tá sendo ali a mulher dele, e ele provavelmente tá machucando. Tá machucando, porque por que alguém bloqueia das redes sociais, né? Então, ela chegou ali no ponto. Então, primeira pergunta, o que está acontecendo e como você se sente? Segunda pergunta, quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Terceira pergunta, o que você desenvolveu de positivo para lidar com isso? O que você ganhou com isso? Se tivesse qualquer coisa de boa em ter sofrido essa traição com a sua mãe, o que seria? O que você desenvolveu na sua vida? O que você criou de positivo a partir disso? O que você aprendeu? Como isso te motivou? Então, Flávia, se tivesse qualquer coisa de boa, de aprendizado, de positivo através dessa traição da sua mãe, o que seria? O que você desenvolveu de positivo de lá pra cá? Vai pensando aí e escreve pra mim. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, ó. A Flávia falou: eu lembro de vários momentos que me senti traída como criança. Então, Flávia, você vai se pegar no mais antigo, tá? No mais antigo que você lembrar e que ressoe mais com essa energia da sensação da traição que você vive hoje. E aí começa a perguntar lá atrás, o que você começou a desenvolver de aprendizado, de ganho, como que isso te motivou positivamente, tá? Quais são os ganhos disso? A Alejandra, Heleninha manda novamente o curso. Ale, ela vai colocar. Quem tiver interessado nos cursos pode entrar no Linktree, tá? E a Helena manda. Mas, Ale, amanhã a gente tem o super curador, né? E a Helena vai colocar ali também pra rodar. Mas ela te manda no privado, tá? A Silvia, fui abusada sexualmente. Minha mãe não fez nada, ainda jogou na minha cara. Você tem noção do tamanho dessa traição? Lu Silva, eu sinto muito mesmo. E com certeza essa é uma traição absurda, né? É uma traição dupla. Você foi abusada, ainda sua mãe ainda jogou na sua cara como se você tivesse provocado, provavelmente, né? Como que essa criança se sentiu? E busca aí na sua mente, né? Se hoje, em outras situações da sua vida, de alguma forma, você não está sendo ainda acusada por algum abuso que você está sofrendo. Vê se hoje ainda não tem essa energia no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas relações, de você sentir em algum nível que as pessoas ainda estão te julgando por alguma coisa onde você é a própria vítima. Dá uma olhada, porque geralmente essa energia se recria, tá? E busca também na sua mente o que você construiu com toda essa dor, com todo esse drama, mas se tivesse alguma coisa, né, que aprendizado, que desenvolvimento você teve através da traição que você sentiu da sua mãe, por além de não ter te protegido desse abuso, ainda ter te julgado e jogado na cara, tá? Fabiola Silva, boa noite. Ó, a Alê falou: sou mãe de muitos filhos e ensino eles a não agredirem. Não bato neles, junto todo mundo e fazemos uma reunião. Alê, que lindo! Com certeza esse é um de outros ganhos, mas com certeza você veio para desenvolver a maternidade, para ser uma boa mãe. Então, você vai depois orar, em oração você comanda para o Criador, para essa energia que você acredita. Olha, eu já entendi que eu posso ser uma boa mãe, que eu já sei como me conectar com os meus filhos, que eu já sei como ser a melhor mãe que eu posso ser, que eu já sei ser uma mãe sem ser agressiva como a minha mãe foi, e que eu já posso manter tudo isso na minha vida sem precisar recriar situações onde eu me sinta atraída, né? E depois vê também com o seu marido o que você está ganhando de positivo mantendo isso, né? Ou o que está te impedindo de se posicionar? O que está impedindo de ter uma conversa? O que você ganha quando você está nessa situação? Será que alguém fica com pena de você e cuida de você? Será que alguém se aproxima de você? Será que ele fica calmo quando você não entra nesse assunto? Será que dessa forma você mantém melhor a relação?
Vê que tipo de ganhos você tá tendo, porque a gente nunca atrai dores e dramas e traições se a gente não tiver algum ganho para isso, tá? E eu recomendo com certeza uma sessão para você poder olhar, porque tem várias raízes aí que estão gerando tudo isso, tá bom? Mas como exercício é muito legal vocês fazerem, gente. Olha, a Flávia falou, hoje sou mãe, o oposto do que eu recebi, mas hoje vejo que talvez eu crie pessoas inseguras e dependentes de mim. Exato, Flávia, então é hora de olhar para essas questões, né? Acho que uma sessão pode te fazer muito bem para você entender a origem dessas coisas, mas só o fato de você fazer perguntas e começar a entender, a se autoconhecer, já começa um passo para cura, gente. Não tem cura sem autoconhecimento, não adianta, né? A gente vai deixando essas coisas passarem, aí a gente deprime, gera ansiedade, gera conflito, fecha a vida, depois vai no médico e toma antidepressivo e não vai resolver. O antidepressivo só vai segurar um pouquinho, né, dos neurotransmissores na sua fenda sináptica. Enquanto ele está funcionando, ele está inibindo a recaptação, você está ali seguro. Acabou o antidepressivo, pum, você caiu. Ou você vai ficar dependente pro resto da vida, que nem um zumbi, né? Ou você conserta o que tá dentro. Então, assim, não sou contra antidepressivos, inclusive todas as pessoas que trabalham comigo com depressão, eu exijo, né, que elas passem no médico e que quando tem um descontrole químico, que elas trabalhem com isso até para poderem se manter na terapia. No entanto, a ideia é que esses antidepressivos, ansiolíticos e tudo segurem para você poder se olhar, mas que você se olhe e possa resolver os dramas da sua alma, porque se a gente não se conhece, a gente não tem como dar o primeiro passo para a cura. Vamos lá, amiga Nete Naiman, saudade. Tenho vergonha dos homens devido ao abuso sexual. A Luz e Silva, exatamente, então. Você ficou com vergonha, né? A vergonha é uma das vibrações mais baixas, criou ali uma casca, então com certeza você não tá permitindo que o amor entre na sua vida da forma mais elevada como deveria ser, porque só essa vergonha já tá repelindo, né? Ou não permitindo que você deixe o homem entrar na sua vida e conhecer a sua verdadeira intimidade, né? Pessoal, a gente tem muito para falar sobre isso e eu adorei estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Se vocês gostaram, se trouxe uma reflexão boa, que vocês curtam, compartilhem, façam a lição de casa, 3 perguntinhas, tá? Isso aqui não é o digging da traição. O digging da traição a gente só aprende no curso e não é egoísmo meu. É porque no curso você precisa realmente de pré-requisitos, você tem que aprender a fazer o digging para poder acrescentar essa informação. Então, eu não tenho como passar aqui, mas você pode fazer essa autoinvestigação, tá? Essa autoinvestigação é: o que eu sinto? Quando foi que eu comecei a sentir isso? Pra que tá me servindo manter hoje? Ok? E só com essa consciência você já pode recriar coisas na sua vida. Então é isso. Que bom, Alê. Eu que amei. Muito obrigada por contribuir, tá bom? E é isso, gente. Foi maravilhoso. Agradeço muito. Flávia, obrigada. A Flávia falou, às vezes concluo que mulheres fortes foram crianças feridas. Muitas vezes sim. Acho que na maioria das vezes. Eu não gosto de dizer assim no geral, porque eu acho que tem mulheres fortes também que foram criadas com amor. Mas muitas mulheres fortes foram crianças feridas e que tiveram que desenvolver essa força mesmo. Isso é bem normal de acontecer, né? Mas eu espero